Vamos falar do debate daqui a pouquinho, Vera, Andreasa e Madu. Olha só, tem o debate mais tarde, né? Começa às 22 horas com a realização da Rede TV e da revista Isto É. Participam do programa por ordem alfabética: Álvaro Dias, do Podemos, o Cabo Daciolo, do Patriota, o Ciro Gomes, do PDT, Jair Bolsonaro, do PSL, Guilherme Boulos, do PSOL, Geraldo Alckmin, do PSDB, Henrique Meirelles e Marina Silva. E parece que o João Amoedo também... A novidade é essa: a Rede TV acaba de fazer uma chamada em que coloca o João Amoedo entre os participantes do debate. Não é obrigatório chamá-lo pela lei eleitoral, mas a emissora acaba de confirmar a sua participação. Informação quentíssima acabou de sair. Ótima iniciativa. E a emissora decidiu também, viu, Andreasa, Vera e Madu, mostrar o púlpito de Lula vazio. Ele foi convidado, mas não pode comparecer, pois claro, já sabemos. Péssima iniciativa. Está preso. Esse será, né, o segundo debate entre os presidenciáveis. Vera, começo com você. O primeiro debate da Bandeirantes foi bem morno, né? A gente até tratou aqui, enfim. O que você projeta para o debate de hoje? Espera só um minutinho, erro de informação. A chamada que me mandaram era uma chamada errada. Está uma crise lá na Rede TV. Não irá o João Amoedo, tá? Que nem coisa de festa junina. Olha a cobra, é mentira. Então chegou a rodar uma chamada com o João Amoedo entre os participantes. Inclusive com Augusto Xavier, o jornalista aqui anunciando, mas era errada, tá bom? Então, informação confirmada aí. Claro, então começo com você. Então, nem Amoedo, nem Lula. Nem Amoedo, nem Lula. O que esperar desse debate? Gente, o primeiro foi bem morno. Esse deve ser diferente ou não? O que você projeta? Primeiro foi bem morno. Nesse agora, pelo que eu falei com as campanhas, os candidatos pretendem começar a inquirir o Jair Bolsonaro. Em que linha, Patrick? Dentro das propostas do seu programa de governo. Inquiri-lo sobre algumas daquelas propostas que a gente analisou aqui, que tem corte liberal na economia e um viés conservador nos costumes, contrapô-las à trajetória parlamentar do Bolsonaro, as suas votações como deputado em sucessivos mandatos, suas declarações em entrevistas ao longo dos anos a respeito de temas como privatizações, papel do Estado, aposentadorias de militares, privilégios para militares e outros servidores públicos, as votações em que ele votou junto com o PT em questões econômicas, o fato de ter votado contra o Plano Real, questões que não são realmente novas para ele, mas que nesta campanha ainda não foram objeto de questionamento dos adversários. Até permearam algumas entrevistas, ele se sai com esquivas, com respostas vagas e tenta fugir desses assuntos o mais breve possível, mas num ambiente de debate terá sido a primeira vez se elas realmente vierem à baila. Então a ideia é começar a questionar o Jair Bolsonaro, ainda sem forçar muito a mão no tom e evitando aquelas questões que a gente já falou aqui, nas quais ele se sai melhor. São as questões relativas à segurança pública, fronteiras, papel dos militares, ditadura, questões de gênero, questões ligadas a eventuais acusações de racismo contra ele. Então essas os adversários pretendem evitar porque acham que acabam por fortalecê-lo. Mas as questões programáticas, aquela sua insuficiência autodeclarada em questões econômicas e as contradições entre o que ele propõe agora no seu programa de governo e o que praticou durante a vida, isso deve aparecer no debate da Rede TV. E você, Andreasa, o que você está projetando? O que você espera? Patrick Santos, eu vou ficar surpreso se houver mudanças relativamente em comparação ao debate da Bandeirantes. Já falei muito isso aqui, acho um erro de avaliação político, de comportamento político, qualquer um dos seus adversários, a não ser um franco atirador como o Guilherme Boulos ou o Ciro Gomes, em outro patamar, mas também está fora do jogo, conforme a análise que faço, não tem chance. Fora esses, acho um erro, por exemplo, o Geraldo Alckmin, que não tem traquejo para isso, partir em campo aberto para um confronto direto ao Jair Bolsonaro. Abre espaço para imprevisibilidade e para um contragolpe para o qual ele certamente não estará preparado. Ontem, na esteira da questão do Fernando Henrique Cardoso e reagindo à associação PSDB e PT,
Nas redes sociais, o Geraldo Alckmin disse que não tinha aliança nem com o PT, nem com o Jair Bolsonaro. E ele estava certo, porque precisa se apresentar como um equilíbrio, como um equilibrado, né? Considerando a percepção política, alguém que esteja no centro. Mas tomou uma volta do Jair Bolsonaro duro, o Bolsonaro diz, olha, comigo não tem aliança mesmo não, porque eu não sou empreiteiro. Esse tipo de coisa, num debate, um confronto direto, pode ser fatal para o Geraldo Alckmin. Então, do ponto de vista político-eleitoral, pensando em estratégia, não é no debate que se deve confrontar o Jair Bolsonaro. Isso está provado nas experiências anteriores, inclusive nas entrevistas em que jornalistas se comportaram como adversários. Deixa se eu pudesse dar conselho para alguém, pensando com a cabeça dos interesses dos adversários, esse tipo de ataque deve ser deixado para o programa de televisão, especificamente para as inserções ao longo do dia. E você, Marcelo Madureira, o que vai acontecer hoje à noite? Qual que é a estratégia dos candidatos? O que você está projetando? Olha, a primeira coisa que eu queria sublinhar é que, por se tratar de uma sexta-feira, é um dia mais oportuno para o eleitor, né? Principalmente os eleitores de baixa renda, ou mesmo aqueles que trabalham e precisam acordar cedo. Então, hoje, sexta-feira, véspera de sábado, aqueles que não trabalham no sábado vão poder, com tranquilidade, assistir o debate. O que eu espero, na verdade, é justamente um aprofundamento das questões de fundo, né, das questões estruturais. Eu acho que a agonia que os brasileiros estão passando merece, por parte dos candidatos, a atenção necessária e o aprofundamento. Eu acho que, se eu fosse candidato ou marqueteiro, eu aconselharia justamente uma técnica de não ficar procurando atacar os outros candidatos em suas fraquezas, mas em sim procurar colocar a minha plataforma, colocar a minha proposta e criticar o que eu visse de errado na plataforma dos outros candidatos. Ou seja, engrandecer o debate político, melhorar a qualidade do voto. Eu acho que isso seria uma coisa positiva. Se entrar nessa mesquinharia, nessa baixaria aí de ficar pegando coisa por isso, por aquilo, nas contradições no passado, eu acho que isso empobrece um momento que na democracia é um dos momentos mais importantes, que é a eleição. Isso não quer dizer que... mas eu acho que num debate desses, com essa envergadura, com esse alcance, você tem que tratar das questões de fundo e não de mesquinharia. Sobre o debate? Não, é que eu acho que os candidatos estão ficando meio sem tempo, Patrick. Eles devem estar levando isso em conta também. Eles veem pesquisa, a gente vai falar da pesquisa da XP e os efeitos dela, mas o debate reflete um pouco esse momento também. Como a campanha foi muito empurrada para frente, o início da propaganda eleitoral em rádio e TV e todas as definições, mesmo essas definições da Justiça Eleitoral, elas estão se dando às vésperas do pleito praticamente. Você tem uma campanha de tiro curtíssimo. Não aproveitar os debates para mostrar quem são os candidatos, o que eles pensam, o que eles falam, pode ser uma perda de um espaço valioso de oportunidade de você se comparar aos candidatos. É uma oportunidade que o eleitor tem de olhar um e outro e comparar trajetórias, comparar biografias, comparar as falas, comparar a maneira como se sai, até a postura, o gestual, toda a linguagem corporal conta nesse momento. Então, se o debate for feito muito em cima só de estratégia ali no almanaque, de como você faz, como você não faz, às vezes você perde uma oportunidade. Acho que os candidatos estão olhando para o cenário e vendo que talvez tenham de ousar um pouco para além daquelas estratégias muito conservadoras, muito na retranca. Um candidato, por exemplo, como o Geraldo Alckmin, que precisa crescer e não cresce, e precisa crescer justamente em cima do Jair Bolsonaro. Será que não é o caso de ele mostrar que tem ali algum atributo? Mostrar para esse eleitor, olha, eu sou mais qualificado de alguma maneira que esse cara que está aqui, tentar ao menos fazer isso? Lógico que não em termos de tentar mostrar o candidato, o adversário como um desqualificado ou estigmatizá-lo
por questões que a gente já viu que o eleitor dele vê como atributos e não como estigmas, etc, etc, mas naquilo que pode ser decisivo para um eleitorado em comum, ou seja, propostas para a área econômica, propostas para questões tributárias, propostas para a educação, etc, etc. Então, se você só evita o cara que é o seu adversário direto, faz pergunta para o nanico, para só se promover, o debate vai ficando inócuo, né? Bom, vamos falar então dessa... Ô, Patrick. Oi, Andreasa, vai lá. Não, é o seguinte, porque, em tese, a Vera tá certa. Mas existem ousadias e ousadias. Ousar é para quem sabe e para quem pode. Não me parece ser muito bem o perfil do Geraldo Alckmin. Então, é o seguinte, se ele quiser confrontar abertamente o Jair Bolsonaro, eu garanto, ele vai tomar pau. No entanto, se ele quiser, eu vou dar um exemplo rapidamente do que aconteceu ontem aqui no debate do Rio, o pior debate da história, em que o Eduardo Paes escolheu o Romário como seu adversário. Tá, nesse caso, estou usando como exemplo o Paes sendo o Geraldo Alckmin e o Romário Jair Bolsonaro. E ele fez uma pergunta para o Romário sobre quais eram os planos para ele para uso da dívida ativa do Estado, que é a dívida a receber, né? Como investir esse recurso. E o Romário mostrou ao vivo que não tinha mais mínima ideia do que fosse dívida ativa. E se enrolou e foi realmente uma vergonha. O Romário deu um show de vergonha ontem. Fiquei constrangido no debate. Esse tipo de exploração o Geraldo Alckmin pode fazer. Aí eu concordo. Abrir mais esse leque aí para improviso, para ousadia, vai ser ruim.